Entendendo a origem, como a gente entendeu ontem, agora a gente precisa também entender as causas, né? A gente entendeu de onde que veio pornografia, tanto historicamente quanto etimologicamente, mas o que causa? Quais são as causas, né? O que a pornografia nos atinge? E dentre as inúmeras causas que a gente pode listar, a principal delas, e que eu penso que é também a raiz de todas elas, né? É a primeira de todas elas, que é justamente o senso de insuficiência, de carência que nós temos, né? Porque todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Então esse coração pecador desde o Éden, ele está sempre correndo atrás de algo que o preencha no lugar de Deus, porque ele está oposto a Deus, ele não se rende a Deus, ele não entende e não crê e não reconhece que Deus é tudo que ele precisa. E que longe de Deus, fora de Deus, ele sempre vai ser como um saco furado onde você fica enfiando coisas e fica vazando ali pelo fundo desse saco, porque nunca preenche. Porque só Deus é capaz de preencher o vazio do coração humano. Então, a carência e essa busca por completude, por se completar, por se sentir suficiente, ela é a maior causa do vício em pornografia. Eu posso testemunhar que a minha carência de autoafirmação da masculinidade, quantos de nós não vão para a pornografia porque querem na pornografia aprender a ser homens, a se verem como homens, a fazer coisas que aparentemente é dito como coisas de homens? Muitas vezes para as mulheres a busca de uma aprovação enquanto mulher, aprovação do corpo. Então muitas vezes ela mesma se faz de pornografia para as outras pessoas. Enfim, qual é a causa do seu coração em buscar fazer parte de uma indústria pornográfica, como você aprendeu ontem, que enriquece bolsos de homens inescrupulosos e que ajuda a financiar tantas coisas mais podres ainda e que destroem tantas famílias? Provérbios 27:7 diz que quem está satisfeito despreza o mel, mas para quem tem fome, até o amargo é doce. Para quem tem fome, até o amargo é doce. Por que que um homem sai de casa, por exemplo, e vai trair a esposa com outra mulher? Por que um homem ele se permite tantas vezes ver pornografia do lado da esposa, a esposa dormindo, o cara vendo pornografia do lado dela? Ele não tem mulher para saciar os desejos sexuais dele? Ele tem a esposa, mas ainda assim ele está indo atrás demais. Então você percebe que o problema não é nem a mulher, o problema é o coração dele. O cara solteiro não consegue se satisfazer em sua solteirice para a glória de Deus. Por quê? É sempre esse coração que anseia por mais, por mais, por mais, por mais, por mais, porque foi tirado dele justamente o principal. Agora, se eu tenho esse senso de dependência, de suficiência, de carência suprida em Deus, eu não vou na lata do lixo procurar. Porque eu já entendo que eu já tenho tudo que eu preciso. Por isso é importante entender que eu não tenho que desenvolver, por exemplo, nessa trajetória, eu não tenho que desenvolver nojo pelo pecado, asco pelo pecado, antipatia pelo pecado sexual ou qualquer outro pecado. Dá para aplicar esse princípio em qualquer outro pecado. Eu tenho que desenvolver, de fato, ódio pelo pecado, porque eu estou desenvolvendo cada vez mais relacionamento com Jesus, então eu estou cada vez mais amando Jesus. Então, cada vez mais que eu amo Jesus, porque ele me amou primeiro, eu não amo para ele me amar, a gente já aprendeu isso também, né, sobre no dia lá que eu falei sobre a questão do amor de Deus e as disciplinas espirituais que a gente faz. Nada que a gente faz é para ser mais ou menos amado por Deus, mas em resposta a esse amor que já nos alcançou. Então cada vez mais eu vou vivendo em resposta a esse amor, então cada vez mais em resposta a esse amor eu vou amando também a Deus, e amar a Deus significa obedecê-lo, e obedecê-lo significa adorá-lo, viver para a glória dele,
E eu já entendi que eu glorifico a Deus, como John Piper disse, na medida em que eu mais me satisfaço nele. Olha, essa é a lógica de vida. Então, eu vou, em resposta a esse amor, amando mais a Deus, e isso vai gerando em mim cada vez mais ódio pelo pecado. Não é simplesmente um nojo, não é simplesmente uma antipatia, porque isso passa. E quer que eu diga um negócio? Por exemplo, se eu te falar para você ir lá agora, sair da sua casa e ir lá na rua, beijar o asfalto da sua rua, você vai falar que nojento, Davi, não vou não. Mas se eu te oferecer 2 bilhões de dólares, e aí, meu irmão? Capaz de você ir lá e querer beijar até de língua o asfalto. Sabe por quê? Porque a proposta melhorou. Se a proposta for boa, até o que é nojento a gente faz. Até o que é nojento a gente faz. A gente tendo antipatia ou não, a gente faz. Agora, se eu ter na minha mente a ideia, a convicção e a consciência, a clareza de que eu tenho uma conta de infinito zero, sem limite, de modo que quanto mais eu gasto, não diminui o número dessa conta, é ilimitado. Eu vou querer 2 bilhões de dólares para quê? 2 bilhões de dólares se torna troco de pinga perto disso. Não quero. O que eu vou falar? Não preciso disso. Essa é a vitória sobre o pecado. E se essa é a vitória sobre o pecado, que é muito mais do que não posso ver, eu não preciso porque eu já tenho tudo que eu preciso, entendeu que na verdade então a causa de você ver antes é porque você cria no seu coração de que você precisava disso. Então você se sentia carente das coisas que a pornografia, na promessa dela, na propaganda dela, te prometia te oferecia, te prometia garantir, te prometia te proporcionar, mas que a gente sabe que toda vez que a gente foi para ela, ela não entregou. Por quê? Porque nós nunca vamos encontrar algo que nos preencha fora de Deus. Então a causa aí da pornografia, essa carência, quando eu entendo ela, tá vendo? Quando eu entendo como é importante entender a causa, quando eu entendo essa causa, então eu entendo qual que é o real problema no meu coração e aí eu vou buscar combater. Então escreva aí nos comentários aí para multiplicar cada vez mais esse trabalho, que eu não tenho que ter nojo do pecado. Eu tenho que ter ódio do pecado. Cara, você já tem tudo que você precisa em Deus. Você não precisa do que a pornografia te promete. Porque até a promessa dela também é mentirosa. Até amanhã, nós somos o Vida Pura e não desistimos da santidade. Bora!